noite, me chamo David, estamos aqui iniciando o nosso podcast chamado Triando nas Ideias. Se estamos iniciando, obviamente, que é o nosso primeiro dia, é o nosso primeiro episódio. E poderiam se apresentar, meninas, também, por favor? Boa noite, me chamo Gabriela. Boa noite, me chamo Mayara. E o tema de hoje será viagem de todos os tipos. Quem aqui não gosta de viajar, né? E a gente viaja não só de uma maneira, como sugere o nome do episódio. Isso é uma verdade, existem diferentes maneiras de se viajar. Há quem viaje na maionese, há quem viaje se deslocando para algum lugar, há quem viaje lendo livro, às vezes você está parado e sua cabeça está em outro lugar. Então, bom, para hoje, queria trazer essa indicação. Tá tudo atrapalhado, né? A Volta ao Mundo em 80 Dias é A um bom Volta ao livro. Mundo em 80 Dias, esse é um grande livro, gente. O autor é o Júlio Verne. Quando você coloca o filtro no Instagram, capta a fotinha dele e ele fica de oclinho. E ele foi um dos pioneiros a falar sobre romances de navegações lá no século XIX. Ou seja, uma grande viagem. É, de fato, uma grande viagem. E, você dá a volta ao mundo. 80 dias, a questão toda tem o lance da rotação da Terra, porque se vocês vai em uma direção e a Terra vai girando ao outro, é o que pegou o Piu-Piu quando foi a volta ao mundo em 80 dias. Ele teve um dia de sobra porque ele fez a rota em 79 dias, na verdade. Nós temos uma amiga aqui muito informativa, né? Uma enciclopédia. Eu falei certo? Eu acho que sim. Bom, e é uma Mas verdade. eu acho que também podemos começar com a pergunta de para onde ir, né? Acho que essa é a pergunta que norteia primeiramente o nosso tema. E podemos ir para vários lugares. Podemos ir, por exemplo, fazer uma viagem física, podemos viajar nos livros, podemos viajar nos videogames, podemos viajar até mesmo numa música, ou vendo um filme, uma série. Então, antes de tudo, é importante escolher para onde queremos ir. Bom, e aí eu acho que a gente poderia falar um pouco sobre para onde a gente quer ir com esse podcast, né? O porquê que a gente escolheu fazer esse podcast e fazer essa viagem muito viajada. Quer se meter nessa loucura aqui de gravar um podcast, coisa que a gente nunca tinha feito antes na vida, que é uma novidade. E o quanto que as novidades por si só já levam a gente a viajar em caminhos diversos. Então, para mim, participar desse projeto, desse podcast Trilhando nas Ideias, é a oportunidade de levar para as pessoas ideias que estão na minha cabeça e que muitas vezes só fazem sentido para mim, quando não mais para os meus amigos que dividem comigo os momentos de distração e de viagem na maionese. E aí levar para vocês também essas viagens, porque pode ser que faça sentido na cabeça de vocês alguma coisa que a gente fale aqui. Quando eu penso em para onde viajar, na verdade, quando eu falo a palavra viajar, a primeira coisa que vem na minha cabeça é camping. Não posso negar, somos nós três trilheiros, né? Campistas também. E então a primeira coisa que vem na minha cabeça é o campo físico, né? E aí, a gente viaja pra tudo que é lugar também. A gente já foi pra Chapada, já fomos pra Lagoa Redonda, e aí é uma viagem mais aqui da nossa região mesmo, né? Porque fica na localidade daqui. E quando falamos em ir para algum lugar, acho que é bem interessante, não vou lembrar o autor, mas que diz que quando não se sabe para onde ir, qualquer caminho basta. Acho que é bastante interessante a gente sempre delimitar, mas não por isso se prender. Às vezes a gente planeja uma coisa e aí acaba essa coisa não dando certo. E aí, vamos deixar de sair? Vamos deixar de fazer acontecer? Então é muito importante. E da mesma maneira que algo pode dar certo, algo também pode não dar certo. Quantas vezes a gente fica viajando no sentido de alimentando um pensamento sobre uma coisa positiva ou negativa. Às vezes algo que não vai dar errado, dá errado porque a gente fica especulando que vai errado, e às vezes algo dá certo porque a gente mentaliza que essa coisa vai dar certo. É uma coisa que também pega quando a gente faz uso de substâncias, quando a gente viaja, né, naquela onda. Às vezes a influência do ambiente também tem muito a ver.
Verdade. Muito verdade o que você falou, porque a gente acabou falando dos tipos de viagem, né? Mas a gente pode viajar também através das substâncias, como você falou, tipo bebendo ou Acho que se a gente tivesse aqui um dicionário, a caracterização da palavra viajar ia ser bastante diversa. Por exemplo, para mim, viajar envolve você se deslocar, envolve você pensar, envolve você fazer uso de algo, envolve você entrar em um outro universo. Então, é um verbo bastante amplo. E a segunda pergunta que norteia a nossa conversa aqui é o que levar para essa viagem, né? Porque quando a gente pensa em viajar também, a gente pensa em viajar, mas também pensa em voltar. A não ser que você esteja se mudando para um local completamente diferente, onde você quer deixar toda a sua bagagem para trás, né? Você vai normalmente levar alguma coisa que te arremeta ou que te lembre do que você deixou para trás, né? E que te lembre que você tem que voltar dessa viagem. E aí podemos usar aqui o exemplo de um outro podcast que eu escuto bastante e eu indico, inclusive, que é o Razão Inadequada, né? Onde tem um filósofo e um psicólogo debatendo. É muito interessante isso. E ele cita o Neil Armstrong, eu não sei pronunciar muito bem o nome dele, mas Neil Armstrong. Isso, ele foi pra Lua e aí ele levou objetos pra Lua, né, que remetesse à família dele, porque primeiro que era uma viagem super arriscada, né, tipo, é uma viagem que poucos de nós teria coragem de fazer, ainda mais na época que ele fez a viagem, né, que a tecnologia não era tão avançada assim, então nem era uma certeza se ele iria conseguir voltar, na verdade. Rapaz, viajar pra Lua eu não sei, mas quando eu viajo pra acampar, a primeira coisa que eu boto na bagagem são as boas expectativas e eu cansei de colocar livro, porque eu nunca leio. Eu compartilho desse sentimento. É o que vai sentimento. na bagagem que faz a gente viajar também, mas que muitas vezes quando a gente vai viajar de fato fisicamente, né, geograficamente, a gente acaba não viajando no livro porque já está viajando no próprio ambiente, nas próprias experiências sensoriais ali acontecendo. E aí... Desculpa, gente, agora eu viajei de verdade. Experiências sensoriais é uma palavra, né? É uma expressão que faz nós três aqui viajar de fato para experiência que a gente já teve. Uma experiência não tão positiva assim, vai. Mas que deixou história. Uhum. Então, mas eu ia falar que o tanto que a gente viaja muitas vezes sem sair do lugar é interessante. David falou sobre viajar para acampar, para fazer trilha, a Gabi também, quando ela viaja ela leva livro e tudo mais, mas muitas vezes a gente viaja fazendo nada, tipo, fazendo nada entre aspas, né? Tipo, eu tava aqui sentada, né? É o nosso primeiro episódio e aí eu estou super nervosa. Então, enquanto meus amigos falavam tranquilamente sobre a abertura do programa e sobre o tema do programa, eu estava aqui viajando nas minhas paranoias, na minha cabeça de perfeccionismo e achando que tá dando tudo errado, mas que seja assim, né? A gente vai viajar nessa maionese aqui e ver o que é que vai dar. Se tiver errado a gente vai consertar e no próximo episódio com certeza virá melhor. Mas então, estava pensando justamente nessa minha viagem, o quanto que muitas vezes a gente viaja de um jeito não positivo. Eu sou psicóloga e semana passada teve uma paciente minha, coincidentemente, que trouxe a temática de viajar na maionese para a sessão, para a gente trabalhar. E ela falou assim, eu tenho umas viajadas na minha cabeça, eu crio histórias na minha cabeça que não é de acordo com a realidade, mas são coisas que são criadas na minha cabeça. Eu disse, tá, então traga aí para a gente conversar sobre entender, né, se essas viajadas suas te levam a algum lugar legal ou não. E aí, ela trouxe que ela pensa em algumas coisas que não faz parte da realidade dela. Eu fiquei pensando, na verdade eu estava fazendo o que essa paciente fez aqui nesse momento. Eu estava aqui, mas eu não estava aqui. Eu estava criando meu mundo de histórias na minha cabeça, alternativas, viajando, e não estava vivendo o que está acontecendo no presente. Muito
por bem ser colocado. psicóloga e por ter o conhecimento, né? Eu tentei me trazer de volta pro momento presente e por mais que eu esteja Vamos trabalhar nervosa, aqui agora. por mais que eu esteja nervosa e pensando que pode dar tudo errado, ainda assim eu me concentrei para estar aqui, não viajando negativamente com vocês, mas levar vocês a viajarem numa reflexão, em devaneios que a gente faz quando a gente se encontra naturalmente. E tá tudo bem se a gente errar, se a gente gaguejar. E tá tudo bem. Se a gente falar errado, sabe? Tipo, Enciclopédia. a proposta do nosso podcast não é a gente ser perfeito. Afinal de contas, quem é perfeito, né? Exatamente. E isso que a Mayara falou é muito interessante, porque quantas vezes a gente se permite, né, viajar de fato, completamente, quando a gente vai viajar. O quanto a gente consegue esquecer, né, quando a gente está tendo novas experiências durante a viagem. Por exemplo, você consegue ir para um local, você consegue fazer um camp, consegue fazer uma trilha, esquecer o seu celular, né? Esquecer as mensagens, as notificações, consegue aproveitar completamente o momento que você está vivendo ali com as pessoas que estão ao seu redor. E não necessariamente precisa ser nesse exemplo de você viajar geograficamente. Muitas vezes você está em casa com seus filhos, com um companheiro ou companheira, você está com amigos, né? Em um momento ali com amigos e não está ali, porque sua mente está no próximo toque do telefone, porque a mente está nos problemas, porque a mente está nas dificuldades do trabalho, porque tem que estudar aquela matéria da faculdade, da escola, enfim. E aí é um viajar no sentido mais negativo, que vai trazer um desconforto, que vai trazer um sofrimento de alguma maneira. E aí aqui o que a gente quer enfatizar é o viajar de maneira positiva e construtiva. É o viajar para explorar o mundo, para explorar o mundo, por mais que seja criativo dentro da sua cabeça, mas explorar outras perspectivas de maneira proveitosa para o seu bem-estar. Então, eu acho que uma coisa que atrapalha a gente de viajar, né, é esse negócio de que a gente tem que estar sempre sendo produtivo o tempo todo. E aí... Vamos falar mal do capitalismo. Vamos falar mal do capitalismo, sim. Inclusive, um livro que fala muito sobre isso, eu sempre indico esse livro, porque eu tenho um amigo psicólogo, né, que ele fala muito. Toda vez que eu encontro com ele, ele fala sobre esse bendito livro, que é o livro do Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço. Ele é um filósofo coreano que ele vai falar muito sobre essa coisa, né, do ser humano ter que produzir e por conta disso tá todo mundo literalmente cansado. Mas esse não é o tema do nosso podcast, eu só quero deixar aqui essa indicação, tá? Pode viajar na maionese, amigo. E outra coisa, né, quando a gente fala sobre se planejar para viajar, não, eu só posso viajar quando as condições estiverem perfeitas. Gente, condições perfeitas não existem. O que existe é o aqui e agora e a oportunidade. Quantas vezes a gente deixou de fazer uma coisa porque não estava na condição perfeita, espetacular? E a gente fica para sempre esperando um dia que nunca vai chegar. Aí por isso que é muito importante a gente aprender a recalcular a rota. Então, né, mas eu concordo que a hora de ir é a hora que a gente sentir vontade, mas com cuidado, né, como uma pessoa que tem TDAH. E eu tenho, assim, só uma pequena tendência a ser impulsivo. Pequena. Imediatista, né? Imediatista. É importante que também a gente se planeje, né? Não faça assim tão alopradamente. Sim, às vezes se entregar ao momento ali do imediatismo é interessante e é positivo. Se você for uma pessoa que tem uma dificuldade de fazer isso, é interessante que você se force um pouquinho mais a experimentar o espontâneo naquele momento. Mas se você é uma pessoa que tem uma tendência, como o David, a se entregar muito ao imediatismo, é interessante que você faça, tipo, justamente o contrário. Dê uma freada, faça um planejamento. E aí, pensando nesse contexto de viagens, né? Tipo, se você vai fazer uma viagem de deslocamento geográfico, vai conhecer algum lugar, seria interessante realmente pensar o custo, o tempo, a disponibilidade, bagagem, o que é que precisa, o que é que não precisa, qual o tipo de coisas que você precisa levar, quando seria o momento apropriado para essa viagem, em termos do seu tempo de disponibilidade, né? Se você trabalha, se você estuda, se você tem uma família. A não ser que você tenha nascido herdeira e você não precisa de nada disso que ela tá falando. Né? Mas aqui a gente tá pensando em falar com um público mais abrangente, então... Gente,
Gente, isso que Mai falou é muito importante, porque fala sobre autoconhecimento, né? Por exemplo, se David não soubesse das próprias características dele, como é que ele iria se programar? Então daí a gente já vê que o autoconhecimento é também uma viagem dentro de si bastante profunda. Olha a amiga Rogeriana aí. Piadas possíveis, gente. Mas de fato, né, o autoconhecimento, né, e aí a gente vai falar nesse sentido com propriedade, porque somos 3 psicólogos, mas o autoconhecimento de fato é uma grande viagem interior, né, interna. Você vai conhecer a si mesmo. Veja só que curioso, a gente nasce sendo a gente, mas a gente não se conhece. A gente nasce, cresce e passa a vida inteira tentando se conhecer. Acho que essa é a viagem mais viajada do mundo. E ainda citando o Carl Rogers, né, agora, tem aquele paradoxo de, tipo, quanto mais você se aceita como você é, mais você muda, né? Porque normalmente quando você fala pra uma pessoa, você tem que aceitar quem você é, passa muito uma ideia de que, tipo, aceita quem você é e seja só essa pessoa e ponto, né? Tipo, não dá pra entender que você tá falando pra pessoa que ela tem que mudar ou melhorar alguma coisa, né? Porém, quanto mais você se aceita e quanto mais você conhece sobre você mesmo, mais você muda. E o paradoxo é justamente esse. E olha só como a viagem é grande, viu? A fala de David já me remeteu a outra frase de Clarice Lispector: já que sou, o jeito é ser, que também faz um link muito grande com os Novos Baianos, que é vou mostrando como sou e vou sendo como posso. Muito bem. E já aí, minha gente, eu acho que vocês já estão meio que cansados de ouvir a palavra em viagem nesse episódio, né? Porque o que a gente mais falou foi o nome viagem. Mas a intenção realmente é trazer reflexões e trazer à tona os nossos devaneios, nossos pensamentos, né? Tudo isso que a gente está falando aqui, com certeza a gente já conversou em outros momentos. Ou tomando um bom vinho, ou acampando, ou fumando alguma coisa. Mas o importante é que a gente possa viajar, né? E levar os nossos pensamentos para um lugar, para um campo na nossa mente que eles tragam o que a gente chama na psicologia de insight, tipo alguma clareza, algum lapso que faça com que a gente entenda melhor o que a gente está vivendo, ou o que a gente já viveu, ou as possibilidades mais na frente que a gente venha a viver. Então, a primeira pergunta foi para onde ir, né? A segunda pergunta foi o que levar? E a terceira e última pergunta aqui do nosso podcast é quando ir, né? Quando é que devemos viajar? Bom, em minha querida concepção, devemos viajar quando as coisas na nossa vida elas estão muito cristalizadas, né? Quando tá tudo acontecendo muito da mesma forma, tá tudo muito repetitivo e a gente não aguenta mais que as coisas aconteçam daquela maneira. Então, eu acredito que o ponto é esse, tipo, eu quero ir para algum lugar diferente, eu quero viver coisas diferentes, porque eu tô cansado desse mais do mesmo aqui todos os dias. É o famoso automático, né? Viver no automático. De modo geral, é o que a sociedade que a gente vive, ela prega, né? A gente vive num sistema capitalista, que faz com que a gente produza, como o David mencionou um pouquinho mais cedo, e a gente acaba entrando num formato muito automatizado, como se fôssemos robôs. Então, viver esse modo automatizado faz com que a gente saia da realidade. A gente faz de maneira tão automática que a gente nem está vivendo o que está acontecendo. Eu acho que é nesse ponto que David está trazendo que seria o momento ideal para viajar, porque esse viajar vai levar a gente a enxergar melhor o que está acontecendo de fato ali naquela realidade, né? No final do ano passado, em novembro, fizemos, nós 3 e mais alguns amigos, uma viagem que foi muito marcante para mim. A gente foi pro Vale do Capão, na Chapada Diamantina, e já vou trazer aqui como indicação para vocês, viagem para lá. É um lugar mágico. Mas aí a gente foi para lá, a gente viajou e para mim foi um momento muito marcante, porque fez com que eu saísse de alguns automáticos que eu vivia durante toda a minha vida até aquele momento. Inclusive eram coisas que eu já tinha levado para terapia, já tinha trabalhado em terapia, de contexto que eu já tinha levado para terapia. E a viagem, claro que não foi somente a viagem, tá? Foi com o processo do autoconhecimento da terapia, mas a viagem foi um marco para fazer com que eu entendesse
alguns pontos que para mim já estava de maneira cristalizada, como o David falou, de maneira muito rígida, de maneira muito fechada, de maneira muito no automático. E aí a viagem que a gente fez para o Vale do Capão fez com que eu revesse, né? Reavaliasse alguns formatos de funcionamento na minha vida. Então, a gente sair desse automático é o momento, pensar que a gente está vivendo no automático é o momento para poder a gente sair dele e buscar uma viagem justamente para repensar essa maneira que a gente está vivendo. Falando em viagem, eu posso dizer que a amiga viajou no tempo e virou uma criança de novo lá no Vale do Capão, gente, porque você parecia uma garotinha saltitante. Foi muito engraçado. E ela colocava assim, eu não vou gastar tanto, eu não vou gastar tanto. A gente critica o capitalismo, mas no Vale do Capão tem uma vilinha muito gostosinha, com vários bugigangas. Né? E só vi a amiga olhando os pique-ruxo ali e foi bastante engraçado. Isso é verdade. Cara, e que viagem essa viagem pra Chapada Diamantina, hein? Nossa, as comidas lá perfeitas. Não são caras, inclusive, as comidas de lá. Muita bugiganga, como a Gabi disse, pra comprar, né? Inclusive escolar. Eu tô aqui, eu trouxe lá da Chapada Diamantina e eu não largo ele. É o meu cristal da sorte. E é simplesmente perfeito. É um lugar mágico, como dizem lá, né? E é muito interessante como realmente a gente consegue, assim, se desligar do dia a dia, né? Na cidade, da vida corrida, do automático. Porque, inclusive, quando a gente volta pra cidade, a gente toma até aquele susto. Nossa, tenho que recomeçar de novo, né? E aí fica a saudade do lugar. E aí emendaria nesse gancho que você falou de quando a gente volta. E qual é o momento de voltar da viagem? A gente vai. Não tínhamos planejado, mas essa pode ser uma quarta pergunta. Então, por quê? Boa. É uma boa resposta. Porque a gente pensa na proposta de, e quando a gente vai? Qual seria o momento de ir? O momento que a gente se vê numa situação de viver o automático, de viver por viver. A gente se desconecta para poder se reencontrar. Mas, e quando seria o momento de voltar? Quando acaba o dinheiro. Quando tem prova no outro dia. Quando acabam as férias. Não, brincadeira, gente. Quando é o momento de voltar. No seu caso de vocês, né? Mas eu começo a sentir saudade de casa. Sabe? Isso é uma verdade, gente. Eu sinto saudade de casa. Então, mas porque você já viaja com o intuito de voltar, né? E é por isso que é importante também as âncoras. Âncora no sentido do que você leva para a viagem. Aí eu volto para a pergunta do que levar para a viagem, que te remeta ao seu lar, né? Que te remeta à sua casa, ao seu castelo, como um outro amigo costuma dizer. É verdade. E outra coisa, né? Quando a gente viaja, a gente costuma contar uma mentira. Essa história de dizer assim, estamos passeando, conte uma mentira. Aí a gente acaba viajando dentro da viagem, né, gente? A gente conta histórias enquanto faz história. Acho que esse é um dos grandes bagagens que a gente traz na volta, sabe? As lembranças que nós trazemos do momento. E isso também pode ser um indicativo de quando voltar. Eu teve uma amiga minha que disse que a viagem já estava trazendo informação demais. É muita informação e ela não estava preparada. Ela poderia estar cansada de sentar em pedra também, não sei. Não, tirando as brincadeiras, né? Acho que faz sentido o que a Gabi falou, né? Quando a gente para sentir a saudade de casa, quando a gente para sentir a vontade de estar no nosso ambiente ali, entre aspas, natural, né? Que é do ambiente do dia a dia, do cotidiano, a gente começa a sentir saudade da nossa cama, dos nossos objetos, do nosso lar e até das pessoas que a gente deixou, né? Quando partiu para viajar, né? Seja uma viagem longe de casa, seja uma viagem perto, seja uma viagem de longo prazo ou de curto prazo, vai chegar um momento que a gente vai sentir falta do que é nosso habitual. A não ser que a gente queira virar nômade, né? Exato. Até que não é uma ideia não, né? Mas... Será? Algum dia aí? Passar uma temporada de nômade? Comprar um motorhome. Mas, de fato, por mais que a gente vire nômade, acredito que em algum momento a saudade vai bater. Mesmo que a gente não ceda e retorne para o nosso lar, a saudade vai bater. E se a gente virar nômade, né? Se for esse pessoal que vai virar, vai viver de mochilão,
a gente vai ter que dar conta da emoção de saudade. O tempo todo ali batendo na porta. Então, né? Porque, tipo, eu quando viajo pra algum lugar, eu meio que penso um pouco parecido com a amiga Gabi, né? No sentido de que chega um momento que eu também começo a sentir saudade de casa, porque dentro de casa eu tenho minhas outras viagens, né? Tem as séries que eu gosto de assistir, tem os filmes, tem os jogos, porque eu adoro jogar videogame também. Tem os livros que a gente não leva todos os livros pra viagem, mesmo que leva, ainda não lê. E é isso, gente. Bom, galera, o nosso podcast de hoje vai ficando por aqui. Segue a gente nas redes sociais. O meu arroba é psigabipenalva. Então, gente, como havia dito, né, meu nome é Mayara Santana e o meu arroba no Instagram é psimayarasantana. E o meu Instagram, para quem quiser seguir também, é psidavidbispo. Então, gente, como diria minha avó, a gente se vê de hoje a 15, segunda-feira às 8 da noite. Valeu! Tchau! É nóis.